Vamos lá começar mais uma live. A penúltima live da série. Essa é uma live. Alexa, volume 4. Vamos lá. Deixa eu colocar já aqui. Toda vez eu esqueço o tema de hoje. Fala, bandeira. Vamos lá. Esperando minha convidada. Fala, Erickson. Boa noite, Leandro. Olha, minha convidada chegou. Alexa, para aí, por favor. Vamos aí fazer a apresentação da minha grande convidada. Estou empolgadíssimo. Alexa, cadê você, Alexa, para fazer a... Boa noite, pessoal. Vai começar agora o Anselmo Alive. Convidada de hoje é Isabela Domingues, professora da UFPE e sócio e consultora da Consumix. Boa, Alexa. Bem-vinda, Isabela Domingues. Vou botar aqui o fone e vamos começar esse bate-papo aqui. Tá entrando. Olá, boa noite. Olá, boa noite! Tudo bom? Que honra! Tudo, que honra minha, que alegria! É a melhor professora que eu não tive aula na minha vida. E eu acho uma das melhores professoras Oh, que meu existe. Deus do céu! Eu não sei Sabe? se fico feliz ou se fico triste com esse, Ah, com e- com esse enunciado. tu entrou na ESA em que ano? 2006, Foi no ano que eu segundo saí. semestre de 2006. Você Foi no tinha ano que eu acabado de se saí. formar, não é isso? Acabei de me formei no final do ano 2006. Bem-vinda, Isabela Domingues, que é professora, consultora, a maior sapiência de comportamento do consumo que tem no Brasil. E eu estou ansiosíssimo aqui para fazer 300 perguntas para você, para a gente ter uma conversa bacana. Obrigado aí por ter aceito o convite. Né? Oh, Acho Anselmo, que eu que agradeço, e é muito bom ter amigos, né? Pessoas generosas que olham para a gente com esse carinho, não é? né, E falam coisas sempre tão bacanas da gente, eu que agradeço. eu sou fã, fã, fã. Olha, como tá todo mundo bem, com saúde, na medida do Tudo possível, jóia. graças a Deus. As aulas pararam, foram interrompidas ou não? As aulas da UFPE estão interrompidas para a graduação. A pós-graduação começou agora com atividades eletivas, disciplinas eletivas, porque a UFPE entende que um terço dos estudantes tem uma certa dificuldade de acesso pleno às tecnologias digitais, né, por conta da questão da inserção social, das cotas, e por uma questão de equidade, né, entende-se que é importante que todos tenham acesso igualmente. Mas nesse ano eu estou locada da UFPE na UFRJ. Eu não sei se você está sabendo, eu Não. estou fazendo pós-doutorado no Centro de Estudos em Consumo da Escola de Negócios da UFRJ, o COPEAD, em Administração de Empresas. Então, eu estou em Recife, fisicamente, na minha Mas no casa, Rio, porque estamos operando online, né? As aulas lá na UFRJ estão acontecendo online e o grupo de pesquisa também rodando online. Minha nova pesquisa, que é sobre consumo e pandemia, também rodando online e vida que segue. Vamos em frente. rapaz, você é sempre
na vanguarda aí, sempre estudando, sempre trazendo conhecimento. Eu acho que poucos que eu conheço têm essa expertise aí, essa disciplina, né? Porque além de lecionar, você também é consultor, então você ajuda empresas, marcas, né? Que isso é muito Perfeito. importante, né? Você fazer esse mix, porque às vezes se dedica só apenas à docência, né? À universidade e não tem a experiência do dia a dia, do mão na massa, né? De pôr em prática aquilo tudo que vem da É. teoria, né? Eu acho que esse mix, assim, poucas pessoas conseguem fazer de forma tão sublime como você. E eu Oh, muito já. obrigada. E Aliás, eu, sua marca Mão na Massa, viu? Tem esse espírito aí, ó. é, Que a é, gente exa- comunga desse olhar de exatamente. que a academia ilumina o mercado, né? E o mercado também fortalece a academia. Eu acredito muito nessa casadinha. Eu nunca entendi que elas eram excludentes. Pelo contrário, já ouvi de clientes da Consumix, né, que as entregas são robustas, né, que o olhar é ampliado porque traz, sim, um lastro, né, da pesquisa científica, dos estudos de ponta, e igualmente a sala de aula ferve, porque a gente leva os cases do mercado, né, a experiência da gente ali, né, no balcão, como se diz. Então, eu sou muito feliz com esse casamento, né, da possibilidade de estar nos dois lugares e transferindo conhecimento de um lugar para o outro. Isso é muito bacana. Eu já estar em sala de aula, já ministrei algumas aulas, né? Mas quando fala um professor, você vai para professor é algo muito maior, né? Eu acho que assim, é um profissional na sala de aula passando experiência, mas professor é algo que assim, e aí é quase que uma redundância, né? Você falar sobre a valorização do professor. Engraçado, eu conversei com um monte de gente aqui. Eu estou na oitava live e acho que sete, não, seis foram alunos da ESO, né? Que massa! E seis estão aí em lugares, posições de mercado muito boas, etc. E a gente falou também dos professores da importância disso, né? Então, esse reconhecimento aos professores também acho que vale a pena a gente até falar aqui, né? Porque a gente tem muita gente que aproveita muito pouco a faculdade. Quando Pois eu aí vou a lá gente na só se AMPA dá conta falar, do valor depois, né, Anselmo? Quando o dia a dia roda velozmente no mercado corporativo e a gente pensa, poxa, aquele momentozinho que eu tinha ali debatendo, né? de Aquela leitura que eu experimentar. poderia ter feito mais aprofundada, né? E eu acho que assim, eu fiquei durante 10 anos na ESO, até meu ingresso na UFPE em 2016, né, justamente como a gente falou, né, de 2006 a 2016. E assim, eu tenho as melhores lembranças. Ontem, inclusive, falei com Isabela Barros Melo, que me convidou para um evento, e a gente falando, né, de como foi um tempo assim, do qual eu trago as melhores lembranças, porque a gente conseguiu imprimir esse entendimento de que a gente estava formando para o mercado, sim, né, mas formando analistas, né? Eu sempre disse isso muito aos meus jovens, assim, e trago todos no meu coração. Todos que me escutam, se porventura estão aí, sabem disso. A gente sempre que se encontra, tem a oportunidade de falar, reforça, né? Esse entendimento de que a gente estava formando analistas, né? Então, não apenas executivos, porque executar, cada vez as máquinas vão executar mais e melhor por nós. Né? Nós precisamos de analistas, pessoas com capacidade de ler o mundo, né? De ver lá na frente as transformações, para que possam ser protagonistas dessas transformações. Então, eu acho que foi um período bem bacana lá e tento imprimir agora, no meu momento agora na UFPE, esse mesmo olhar para os meus jovens de lá, especialmente no Agreste, né, onde a gente tem o curso também de comunicação social, que é um curso de ponta, porque ele não forma publicitários ou jornalistas ou profissionais de rádio, TV, internet. Ele forma profissionais plenos para a comunicação do século XXI. Então, os meninos têm aula de produção de conteúdo editorial e tem aula de branding, tem aula de Isso é pesquisa de maravilhoso. mercado, né? Então, assim, já é realmente um olhar da formação de um profissional integral, de um profissional multifacetado, capaz de ler o mundo e ler, acima de tudo, as transformações velozes do mundo, né? Liderando esses processos de transformação. Eu acho que essa preparação que talvez a academia dê no modelo atual, né, um pouco mais rápido, né, introduzindo os conteúdos do momento de forma mais veloz,
Isso é muito importante porque, assim, acontece o que está acontecendo agora, né? Que é essa pandemia que também ninguém esperava, né? Mas as pessoas que estiverem mais preparadas, mais resilientes, com espírito de Perfeito. transformação e inovação, vão ser as que vão descolar mais rápido quando vier o período de recuperação, né? Sempre, né? Sempre. Eu acho que a gente precisa entender no momento atual que a gente está e estará sempre em estado beta, né? Que é um aprendizado que a gente traz do mundo das Uhum. tecnologias digitais. Né? O estado Exatamente. beta, esse estado de constante aprimoramento, né? Então, como as startups que pensam nos seus MVPs, né, nos seus É, mínimos produtos viáveis, então tá com condições de botar na rua já para rodar, a gente vai testar rodando, né? E todos nós vamos cada vez mais nos formar, nos preparar rodando, né? E é. nos preparando continuadamente, não vai ter mais parada. E ao mesmo tempo isso não é motivo de temor, né? Ou de angústia, isso é motivo de fascinação, né? É, Porque estamos todos aprendendo juntos esse novo momento. se Então eu gosto desafiar, muito né? de falar. Oi? Se desafiar, né? Isso é um motivo para se desafiar. Exato, exatamente. E entender que se algo parece novo para você e estranho às vezes, né, mas aquilo também é novo para um monte de gente. Então, são oportunidades que se abrem igualmente para todos, né, que querem aprender esses novos conteúdos, que querem ocupar essas novas possibilidades, novos cargos de mercado que surgem, né? Tem tanta coisa bacana acontecendo no mundo do marketing. Então, eu sempre busquei também desfazer aquela ideia de que a publicidade morreu. Né? Eu digo sempre, gente, enquanto existir sociedade de consumo, a publicidade não vai morrer. Na verdade, ela está ganhando outra forma, Ela outros está amplificando, contornos. né? Está amplificando os Exato. contatos, as formas, os interesses, né? As E tem prioridades. que ir amalgamando com outras competências, né? Então, eu acho que isso é que é importante a gente entender que a publicidade não morreu, a publicidade está também em estado beta, né? Se nós todos estamos em estado beta, a publicidade também está agora num estado beta de transformação constante, e o que é importante é a gente voltar para o princípio velho do marketing, que é entregar valor, né? O que é que o É, seu consumidor quer, do que é que ele precisa. Eu estou vendo aí um monte de gente aí conhecida aparecendo. é. Jeanette, um beijo para você, enorme, muito querida. Lila também já passou por aí. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao nosso Giovanni de papo. Carli, Aê, Tiago Gil! Diniz falou também. Tá vendo que tropa de elite aí? Já vou soltar uma bomba na sua mão, que é esse termo novo normal. Você é a favor, você está utilizando, não está utilizando? O que é que você acha? Existe o novo normal? Vai existir o novo normal? O que é que tu está pensando sobre isso? Eu te devolvo com outra bomba, que Certo. é, eu concordo e discordo. Por quê? Porque é claro que isso que a gente está vivendo não é normal, minha gente. Não é normal, né? Eu tive que sair, eu tô pedindo tudo em casa. Né? Eu tô me sentindo feito aquele forró a véia debaixo da cama. Eu quero ficar aqui trancada. Eu quero estudar online, eu quero trabalhar online, eu quero pedir comida online, eu quero fazer compras online, quero resolver toda a minha vida agora online por prevenção, né? Porque a situação é uma situação realmente muito É, delicada. Mas eu fui tentar comprar um botijão de água aqui próximo da minha casa, porque o delivery não trouxe até o horário que era previsto. E aí eu me dei conta que a cidade, ela tá vazia. Eu digo, minha gente, é uma quarta-feira, 7 da noite, como é que é isso? Isso não é normal. Né? Então, nesse sentido, não é um novo normal, mas são novas rotinas. Então, eu uhum, acho que a gente tem que entender que tem um novo sim, que é um novo cotidiano, que a gente agora vai ter que achar esse lugar, né, do trabalho, do estudo, dos nossos negócios, né? Como é que nossos negócios vão operar, rodar, entendendo que aquilo que a gente vivia, a gente não vai ter, no meu entendimento, pelo que eu venho observando, muito rapidamente, né? é, Porque enquanto a gente não tiver uma vacina, e o que eu venho ressaltando muito e uma vacinação em massa. Porque a gente pode até obter essa vacina, tomara que ela venha logo, que a gente realmente tenha todos esses esforços,
da comunidade científica para o mais breve possível a gente ter. Mas a gente precisa ter uma vacinação em massa, né? A gente precisa distribuir isso aí para 7 bilhões de de pessoas, né? pessoas. Não é um problema de um continente ou de um país, é um problema do mundo, né? Exato. E um aspecto que me preocupa, Anselmo, é a questão do HIV. Se a gente parar para pensar, o HIV tem 30 anos de existência, né, acometendo pessoas sem vacina. Né? A gente tem aí uma série de medicações que conseguiram realmente, né, mudar a qualidade de vida das pessoas, né? que vivem com o vírus, mas a gente não tem uma vacina. Então, minha preocupação vai muito nessa perspectiva. Na verdade, minha torcida, né, meu pedido aos céus, aos deuses e às deusas, é que a gente tenha um horizonte curto para a gente conseguir voltar minimamente para a nossa velha normalidade, né? Mas eu acredito que a gente vai ver aí, já está vendo, mas isso vai se intensificar, uma série de transformações no universo do entretenimento, no mundo dos eventos, não é? O que eu venho debatendo em alguns espaços que eu estive já agora na pandemia com esses debates sobre esses temas, o mercado das aglomerações. Né? A gente precisa entender que a gente tem uma série de negócios, né, que movimentam somas vultosas, que empregam expressivamente pessoas em mercados de aglomerações. E aí isso tem uma ligação forte com o marketing também, com a indústria cultural, com as indústrias criativas. Então, eu acredito que são setores que, quem tem bola de cristal, né? Mas eu intuo, pelo que venho lendo, que daqui para o início do próximo ano, talvez 2021, ainda completo, a gente não tenha, né? E a gente sabe da força desses eventos para o Brasil, das grandes festas populares, né? Então, aqui dos esportes, né? Do futebol. Exato. Não sei se você viu ontem a conversa com o Bial, que recebeu Zico e Paulinho da Viola. Fizeram lá um Flamengo Vasco, que era Zico como Flamengo e Paulinho da Viola Vascaína. Como Vasco. E aí aquelas imagens emocionantes, né? Do Maracanã, 100 a mil torcida. pessoas. Gente, eu amo isso tudo. Eu amo festa grande, festival de música, carnaval. Ou seja, é uma série de transformações que, do ponto de vista de negócios, a gente tem que entender. Por mais que a gente deseje que a pandemia acabe, no meu entendimento, para te responder, concluir a pergunta do novo normal, é que a pandemia ela não vai acabar. A gente achava que ia ser como um mergulho no mar. Que a gente ia mergulhar, a onda passava por cima, a gente levantava a cabeça e saía. Mas não. Né? Então, a gente possivelmente vai ter que gerar uma série de adaptações de negócios, já estamos, né, vendo elas acontecerem, mas eu tendo a crer assim, que, como nós estamos nas indústrias criativas, né, criatividade não nos faltará para a gente poder, né, superar essas adversidades e continuar fazendo aquilo que a gente tem que fazer, que é entregar o melhor para as pessoas, né, a partir da nossa capacidade criativa, né, de planejamento e de envolvimento das pessoas, em última instância. Eu tive uma conversa aqui com o Rafael Infa, que é da Zero Neutro, que promove aquele festival Ihu, né, faz Enquanto Isso na Sala da Justiça, faz todos esses grandes eventos do mundo alternativo, né? Também conheço os meninos Cavalheira, que também estão tendo, que faz já do outro lado, né? E os caras estão quebrando a cabeça, e os caras estão pensando como é que se entrega valor e como é que se entrega experiência, né? Porque evento é experiência. As pessoas estando em casa nos seus sofás com suas TVs. Né? Como é que se monetiza isso? O drive na Europa já? Eu vi, até falei, IFA até falou que tem duas formas de fazer, inclusive. Tem a forma que você bota uma onda de rádio no local e todo mundo sintoniza nos seus próprios rádios, que aí você tem autoridade sobre o volume da música. Né? Que massa. Ou que os PAs estão lá na frente do palco e o som vai sendo para todo mundo. Né? O carro do fundo vai escutar menos, o carro da frente vai escutar mais. Assim, vão ser novas experiências, mas não tem o público, não tem aglomeração, não vai ter... todo mundo que é impactado é do catador de latinha, que faz dali uma renda
né, durante o evento, ao segurança, ao holder da banda, ao músico, né, todo mundo está sendo impactado de uma forma que nunca se imaginou na vida. Isso é um grande problema e aí eu acho que o entretenimento, quando a gente pensa em show, é um lado, mas imagine palestras. Os grandes palestrantes do Brasil, que lotam aí 3.000, 4.000 pessoas dentro de um teatro, né? Quando é que a gente vai poder voltar ao teatro? Tinha um show de Ney Matogrosso, eu sou apaixonado por Ney Matogrosso, e fui no último show dele aqui, mas ia ter um agora em abril, né? Tipo, assim, não dá até um show de Ney Matogrosso, é um show sentado, as pessoas, é uma coisa mais tranquila, não tem como, é impossível. É impossível, mas, né? Diz. Como eu sou sagitariana, eu gosto de pensar de uma maneira otimista. Porque, por exemplo, me chamou a atenção a primeira live que o Alceu Valença fez. Isso já tem aí mais de um mês e meio. Porque recentemente ele já fez num formato com apoiador, com a marca apoiadora em exposição. Mas a primeira foi ali no sofá ali e tal. Você viu? Vi. Mas você viu quantas pessoas tinha aquilo ali? Eu fiz o cálculo no dia, Anselmo, agora me escapa. Mas era alguma coisa como da ordem de 50 teatros Guararapes. Né? Se alguém estiver assistindo da gente aí fora de Recife, Teatro Guararapes é um teatro bem grandão que a gente tem, né? Com capacidade, acho que para 2.000 pessoas, sei lá quanto é, né? Nessa casa de 2.000 pessoas. Eu acho que é um pouquinho mais, eu acho que é uns 3.000 pessoas com um balcão. Mas ele botou 100.000 na live. Isso foi uma coisa que eu falei aqui na conversa com o IFA, que é assim, para mim, anunciante, que tem as marcas para botar no evento, é muito melhor uma live do que um show. Porque na live, minha marca está estampada ali por muito tempo, tem o meu produto à disposição, pode-se haver uma interação, porque você nunca viu um show de um artista parar para ele abrir uma cerveja e dizer, cerveja tal. Ou chegar um petisco do Seara, ou chegar uma mochilinha do F. Isso não existe no show, né? Agora, nas lives, isso entrou dentro do contexto, né? Então, para uma marca, com a audiência de 3 milhões de pessoas, 1,5 milhão, 500 mil, 200 mil, é sensacional, porque não existe show para 200 mil pessoas, né? Não existe show para 200 mil pessoas. E atenção completa ali, né? Porque se a gente está falando da economia da atenção, o grande problema é esse, é a dispersão, né? São muitos estímulos, o que a gente discute teoricamente até como uma sociedade excitada, que é essa sociedade de múltiplos estímulos visuais, né, auditivos, que é a experiência de um show, né? A gente está muito disperso, é o amigo que passa, é o abraço que vem, e a gente está com saudade do abraço. Eu acho que, em última instância, a gente não está com saudade dos artistas. A gente está com saudade dos abraços, né? Chegar no lugar, encontrar as pessoas, abrir os braços, né? Sentir ali a presença daquelas pessoas que a gente gosta. Porque, concordo com você, do ponto de vista de negócio, é uma série de oportunidades. E com a atenção muito mais focada, Anselmo, como você está dizendo. Então, do ponto de vista de branding, esta marca ela está em visibilidade full time, não é? Então, eu acho que são muitos desafios, mas é quebrar a cuca para pensar as oportunidades. E volto para aquele ponto, entrega de valor. Né? Que é como você disse, vai chegar a mochilinha, vai chegar aquilo que vai fazer sentido com aquela experiência. E se a gente está buscando sempre experiências novas, né, enquanto consumidores, a gente agora vai ter mais do que nunca a oportunidade de vivenciar muitas experiências novas. Teve uma ação da gente. Nesse contexto. A gente participou de uma live agora com um cliente da gente, Tintas e Kine, de Bel, e do São João. E ele fez a cenografia, aquelas casinhas de São João de Quermesse. E todas foram pintadas com tintas da Ikine, e todas tinham lá, né, dentro da live, a gente fez uma interação, que a gente dizia as cores das casas, para que se as pessoas gostassem. Isso é uma coisa que seria impossível em qualquer outro contexto que não fosse esse. Né? Falando ali para 500 mil pessoas, é um valor que você gera mais para a marca, que eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que o show físico, o contato, a experiência, né? Que a experiência no show, quando a gente tem Lollapalooza, quando a gente tem Rock in Rio, quando a gente tem Enquanto Isso a Justiça, enquanto a gente tem o que acontece ali em Aldeia, que é alternativo. É o Coquetel Molotov? Não, o Coquetel Molotov, que era o Caxangá, que também tem experiência. É zona rural.
Tem o Macuca. Mas o Macuca eu acho que nem muitas marcas entram, né? Porque é bem É, já mais distante. Mas o som da Rural, é som da Rural que tem em aldeia, que eles fazem no carnaval, eu não lembro. é o Sei Gaiamum que Treloso. Gaiamum Treloso que é lá, também tem experiência de É, marca, né? Todos dentro do perfeito. contexto, todos dentro do contexto. Eu acho que essa entrega também das lives vai ser uma coisa que não podem deixar passar, né? Uma marca É, poder promover o show de Sandy Júnior, como o Casas Bahia fez, para milhões de pessoas que não tiveram a oportunidade de ver eles e pagar o ingresso, tá lá. Isso não tem assim. ah, Isso é uma coisa, totalmente, né, que eu acho que tem que totalmente. continuar, né? É É, Gaiamum Treloso Rural. sim, exatamente, é um treino rural, massa. E uma coisa que eu acho que está sendo muito bacana, porque, veja, é isso, a gente tem que lançar as luzes para o que está acontecendo de positivo, né? Se a gente ficar com a energia voltada para o que a gente perdeu, ou que está perdendo, ou que deixou de ser, a gente está, na verdade, colocando a energia no lugar errado. Então, o quanto as lives democratizaram o acesso aos shows. Eu estava Foi. conversando com minha funcionária, né, e ela falando que nos últimos fins de semana tem visto lives dos artistas de que gosta, né, várias estrelas, né, do mainstream aí nacional, do sertanejo, de vários estilos, né, do samba e tudo mais. Veja que aspecto positivo, né? E É. as marcas que estão se agregando a esses projetos estão certamente tendo um grande retorno positivo, né, de imagem de marca, de reputação, nessa perspectiva justamente de você ser esse agente que favorece essa inclusão. Né? Isso é uma Uhum. inclusão cultural, gente. Eu acredito que nós somos muito privilegiados porque dispomos de condições de pagar ingresso para muitos dos shows de que gostamos, né? Uhum. Mas É. muitas pessoas a gente tem que ter em mente que elas dependem, às vezes, do momento do carnaval, do momento do São João, dos palcos públicos, para poderem acessar os artistas de que gostam. E levam a maior parte do ano alijadas desses momentos. E É. agora é uma profusão de lives para todos os gostos, todos os estilos. Né? Então eu acho que as lives têm esse aspecto de democratização do acesso cultural, que é muito positivo. É. Né? E acho que temos que perceber o timing das coisas também. Porque como a gente não sabe, né, o rumo exato, né, desse planejamento desse ano, que não tem planejamento, né, a gente tem que aproveitar o timing das coisas. Então, a atenção da gente está totalmente focada para as telas agora. Né? A É. gente não sabe o quão rápido não virá, né, um medicamento, virá uma vacina. E virá, né? Uhum. Tomara e virá. Mas o time dessa atenção super focada nas telas é agora. Né? Porque eu também acho, Anselmo, que no momento que a gente puder ir para a rua com segurança, né, ou minimamente tranquilo de que temos uma condição mais razoável de permanência nos espaços públicos, eu acredito que depois de quase 4 meses em É. casa, pelo É. menos aqueles que estão realmente home office, Uhum. estudando, trabalhando em casa, vai ser muito bom poder ir para a Vai. rua também. Vai. Isso, é isso a coisa que tu falou. A gente recebe muito reporte, muita informação, né? Aumentou o consumo de TV em média 1 hora e meia a mais das pessoas, né? O consumo de internet, tudo isso, eu acho que assim, é do momento, né? É do momento, porque a tendência da audiência da TV crescer não era o convencional agora. O convencional era diminuir, Não né? era um driver de consumo, né? Exatamente. Uma continuidade ou até uma tendência, né? Na É, verdade, é uma circunstância, né? era algo de assim, de se você dividir TV e digital, né? Eu acho que se faz muitos combos, né? Principalmente nas estratégias hoje das agências, das marcas, de estar nos dois, porque não é um ou outro, Exato. né? É como é que faz para potencializar, né? Claro, Potencializar. Eu acho que tem todo esse contexto do consumo de mídia hoje que também a gente não pode tratar como uma verdade. Ele é um fato, mas ele não quer perfeito. dizer que ele vai ser contínuo, né? E Perfeito. já vou perguntar a você sobre marca, que a gente falou de marca. Você, como estudiosa do assunto, você acha que as marcas que estão atuando durante aqui o Covid, a quarentena, o que elas estão trazendo de valor para elas, as positivas, e o que está causando de ruído para as negativas, isso vai se perpetuar ou são pequenas ondas? Você acha que as marcas que estão bem, positivas, etc., elas vão colher isso mais na frente, também
como venda, como preferência, ou é só sobre reputação? Veja, eu acho que a pandemia vai ficar nas nossas vidas meio como o 11 de setembro, né? É aquela história assim, onde você estava? Os aviões bateram na torre. Você lembra onde você Eu estava? Onde você lembro, estava? eu tava no Colégio Marista chupando Dudu, vendo na televisão da sorveteria do colégio o negócio e assim, eu achava que era algum filme ou alguma coisa, eu não entendi o que era aquilo que estava acontecendo. Pois é, eu lembro, eu estava, e veja, foi o meu dia de retorno a Ítalo Bianchi, quando eu era diretora de criação, da minha licença maternidade. Imagina, você levou 4 meses com seu bebê, você está retornando hoje para a agência, para retomar a pauta, né, para retomar os jobs, e Com tem um várias, com avião. várias emoções ali acumuladas já, né? Eu me lembro como se fosse hoje. O pior é que me disseram assim: bateu um avião no World Trade Center. Aí eu pensei assim: no Recife Trade Center, é ali em Boa Viagem? Não, no World Trade Center. Eu acho que a gente vai se lembrar para sempre dessa vivência, não é? Alguns com marcas muito profundas e muito dolorosas pela perda dos entes queridos. Né? Tenho amigos próximos que perderam familiares, pais, mães, etc. Né, com acometimento mais temos perdido alguém para entender que temos 45 mil vidas até hoje no Brasil, né? Já passamos essa marca. Então, eu acho que a gente vai lembrar, sim, das marcas que se posicionaram positivamente e também as marcas que desprezaram, né, as vidas humanas. Né? Então, eu estou, inclusive, escrevendo um artigo científico sobre isso, sobre essa pandemia de erros e acertos, né, tentando observar exatamente os comportamentos que foram oportunos, porque eu acho que quando a gente trabalha branding, um ponto muito importante é a gente entender a diferença entre oportunidade e oportunismo. Né? Oportunidade é aquilo que a gente tem à nossa frente para que a gente possa se posicionar de uma maneira assertiva, de uma maneira solidária, quando for o caso, ou divertida quando for o caso. Oportunidade é uma janela que se abre para que nós possamos ali, de maneira efetiva, gerar valor para as pessoas com as quais a gente quer se relacionar. E outra coisa é oportunismo. É você ver uma situação e você pegar uma carona ali em algo que não está na verdade da sua marca, não está no seu propósito de marca, não está no seu histórico de marca, né? Caronei. E caronei e mostrei ao mundo que, na verdade, eu sou uma pessoa ali interesseira, né? Eu tenho, na verdade, interesses ali colocados de maneira camuflada. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o que é oportunidade, né? E aí, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga hoje da área do audiovisual. Ela me dizendo que está estudando inglês bancada pela Netflix. Porque a Netflix abriu um edital para que os profissionais de audiovisual do Brasil que estavam com projetos interrompidos por conta da pandemia enviassem sua documentação mostrando que tinham sido, né, penalizados nesse momento, né, por conta da questão do vírus e da impossibilidade, né, de agrupar essas equipes. E a Netflix fez depósito na conta deles para que eles usem esse dinheiro para pagar os estudos de língua inglesa. Na verdade, alguns estudos, eu não vou saber entrar em detalhes agora, mas depois eu passo essa informação. Mas a iniciativa é incrível, né? Incrível. E aí, por outro lado, ela me dizendo, aí eles também ficaram com um mega banco de dados, né? Porque eles mapearam a indústria do audiovisual brasileiro, sabendo quem faz o quê, né? Quem é essa pessoa, sua faixa etária, sua expertise. Ou seja, não acho que isso é oportunismo, sabe, Anselmo? Eu acho que isso é entregar valor, né? Ela viu o valor daquela marca voltada para o setor de audiovisual, né, tentando minimizar o impacto, né, negativo sobre um setor tão penalizado. Então, isso que eu acho que a gente tem que ter no radar, né, que as pessoas vão lembrar, sim, e como é que a gente se colocou dentro dessas janelas de oportunidades.
Isso que tu falou, eu tinha até anotado aqui, para como é que mede oportunismo e oportunidade, né? E que tu já respondeu aí, mas que eu ia trazer essa pergunta no contexto lá do Black Lives Matter, Certo. que eu acho que aí rolou muito, assim, eu acho que do Corona tem uma coisa que começou no susto, porque a gente tava numa sexta-feira normal. Eu lembro, tava na série da Joga, almocei no Rio Mar, tava ali com os meninos e tal. Sábado normal, domingo ok. Segunda-feira a gente já mandou todo mundo da agência para casa. Não teve Foi. uma preparação, né? Manda todo mundo, 100 pessoas para dentro de casa. Computador, tem gente com desktop, internet, espaço, caos total. Caos total, É. gente ligando, cancela contrato, não paga imposto, faz não sei o quê, vai ter demissão em massa. Blá, blá, blá. Primeira semana, segunda semana, um caos total. Marcas já se posicionaram. Peraí, calma, vamos lá. Um monte de anunciante saiu do ar. Porque também tinha um contexto que, né, que não, talvez os filmes não coubessem mais no momento de pandemia. Depois veio Perfeito. da segunda para a terceira semana, vieram as marcas trazendo uma mensagem de fica em casa, álcool em gel, lave as mãos, marcas com muito orçamento, se colocando à frente do combate, produzindo máscara, produzindo álcool em gel, Perfeito. fazendo uma vaquinha, que não é uma vaquinha, mas para construir um hospital, como a Ambev. É que para mim eu acho que foi dessas iniciativas de marcas muito grandes, construir o hospital é uma das coisas que eu achei mais incrível, porque fica. É. Dá a É. máscara, dá o álcool gel vai ser usado e acabou. Um Mas ela hospital usou a planta industrial dela, né, para produzir álcool gel também, foi, né? Isso também, também foi muito interessante. Tipo assim, quais também. são os meus ativos, né? Como É, é que eu posso favorecer as pessoas nesse momento, né, com o que já tenho em mãos? e vieram marcas que os CEOs, ou os acionistas, ou os fundadores fizeram comentários horríveis e que isso gera uma consequência gigante, né? Perfeitamente. Já estou lembrando qual é aqui, viu? Está no meu radar e no meu artigo científico. Já Tem, está registrada lá. e tem muitas marcas que não se posicionaram ou atuaram ou não deram publicidade ao que fizeram. Por exemplo, essa coisa do Netflix, eu estou sabendo por você. Eu não li em nenhum lugar, eu não sabia disso, não sei se eles vão dar publicidade ou se eles vão deixar quieto. E isso gera uma confusão, né, nos grupos de WhatsApp, nos grupos publicitários, nas pessoas que gostam do negócio. Assim, o que é oportunidade, o que é oportunismo. A Ambev fez o álcool em gel, mas depois tinha um grupo de WhatsApp onde eles estavam dando a possibilidade de marcas comprarem o álcool em gel e botarem também na marca para também distribuírem. Mas, minha gente, o importante é a distribuição do álcool, ou quem pagou, ou quem botou a marca, ou quem não botou a marca. Né? Do mesmo jeito como marcas que eu não vi, muitas marcas que são atuantes, eu não vi se posicionarem de forma gritante. Eu achei os bancos foram meio oportunistas. No começo eu achei que eles foram oportunos. Depois, quando a gente foi ver a verdade, foram oportunistas. Porque todos disseram que Concordo. tem crédito, que venha para cá, tamo junto, vou lhe ajudar. E vários amigos meus empresários, ninguém conseguiu R$ 1. Né? É. E isso eu estou falando de iniciativa privada, porque se for falar da parte pública, aí que realmente é um desastre completo. Né? Mas da iniciativa privada, que fez um filme legal, foi para a TV, estou aqui para lhe ajudar, quero fazer isso, não aconteceu. Eu não sei se essa confusão de mensagens e essas coisas, e as marcas se posicionaram e não posicionaram, se essa reputação vai ser considerada na hora que o Magazine Luiza, que vem fazendo um trabalho esplendoroso. Luiz Helena, pessoa física, está aí em live É. com o É a blockbuster de... embaixadora da marca, né? Ela é a marca. Ela é a marca de 1 milhão de pessoas assistindo e lives que tem 30 pessoas assistindo e o que é importante para ela é falar com o maior número de pessoas e passar uma mensagem positiva, etc, etc. Você acha que uma pessoa, na hora de comprar uma geladeira ou uma TV, vai optar pelo Magazine porque o Magazine está entregando tudo isso, ou ela pode optar por outras marcas por conta do preço? Acho que é um composto, Anselmo, porque a gente sabe que em cenários recessivos, como esse em que a gente está inserido, né, e que dependendo do que vai acontecer aí, a gente tem um cenário que pode, na verdade, demorar mais ou menos recessivo,
o consumidor vem, assim, discutindo muito esse ponto. Eu acho que o consumidor ele vai ficar, sim, mais reflexivo, né? A gente sabe que as pessoas estão precisando ser cautelosas, né? Que muita gente, inclusive, está voltando para a pobreza no Brasil. Isso é um dado muito Está dando sério, uns passos para trás muito drásticos. né? 46 milhões, não sei se você tem esse dado, 46 milhões foi o número de pessoas que precisaram ser cadastradas às pressas no Brasil para receberem o auxílio emergencial. 46 milhões, porque elas não existiam para o governo nem para as instituições financeiras, né? Então, a gente tem, claro, que um cenário aí que exige uma cautela maior, né, no uso dos nossos recursos financeiros, mas continuo achando que todo o trabalho que nós, publicitários, profissionais de marketing, de branding, fazemos, é um trabalho extremamente relevante, porque a gente pode estar na luta pelo preço agora, numa contingência, mas ninguém vai ficar na contingência muito tempo, até porque senão não seria contingência, né? Então, as marcas vão, sim, colher os frutos das suas ações positivas, igualmente das suas ações negativas, porque a gente tem os momentos de crise, os momentos de contingência, mas as marcas estão aí para, né, durar, para permanecer, né? E acredito que, sim, a força das ações e a força dessa reputação tende a diferenciar as marcas no curto, no médio e no longo prazo. Você toca num ponto que, para mim, é muito importante, que a gente trabalha muito fortemente na Consumix, que é a questão do tripé do branding, imagem, discurso e ação. Esse é um ponto que, para nós, é central em todos os trabalhos de consultoria, porque o que a gente percebe hoje, né, com a sociedade em rede, com esse consumidor mais engajado nas mídias sociais, né, dando super visibilidade a tudo que acontece no seu dia a dia, nas suas relações de consumo. E as marcas que não têm um tripé muito coerente, elas vão levar a lapada. Elas vão sofrer problemas, né? Porque é isso que você estava dizendo agora há pouco, por isso que eu me lembrei e fiz questão de ressaltar, né, essa questão da imagem, do discurso e da ação. Porque os bancos, né, se colocaram, de certa maneira, como parceiros das pessoas, mas eu sou parceiro, mas só vou te dar um prazinho um pouquinho maior, ou vou minimizar um pouquinho a tua cobrança, né? Poxa, será que isso é ser parceiro mesmo, né? Num momento tão trágico, assim, de uma dimensão global, do impacto, assim, sobre as vidas humanas, tão avassalador em âmbito mundial, né? Então, é isso que eu digo, imagem, discurso e ação. Não prometa o que você não pode entregar. Era melhor ficar caladinho, né? A estar vindo pousar de bonzinho para depois, efetivamente, nas suas práticas, não entregar, né, aquilo que está professando. Então, precisa falar e precisa fazer, porque senão vai ter problema. No dos bancos, eu fazia uma leitura muito grande de contingência de danos. Eles sabem que as empresas não vão ter dinheiro para pagar, então elas já estão se colocando ali para dizer, olha, eu vou salvar a sua vida, venha para cá, porque sabe que vão levar, assim, calote no sentido de que as empresas não têm receita, como é que elas vão pagar aos bancos, os empréstimos, etc. Né? E isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque eu achei muito bacana os filmes, os discursos, né? A gente tem várias empresas, eu conheço um bando de gente que tem empresa, e não vi ninguém ter uma vida facilitada e nem ninguém dizer assim, putz, realmente salvou a minha... teve lá a coisa fazendo um adendo, né? Eles tiveram a coisa de você financiar a folha com a contrapartida que você não demitisse nenhum funcionário. Uhum. Se você, porventura, demitisse algum funcionário, né, você tinha que quitar imediatamente o empréstimo. Isso foi bom, né? Porque você fez uma coisa que um governo poderia fazer numa relação privada, né? Uma relação de um banco. Você está falando, eu estou me lembrando, por exemplo, da questão da Uber, que estava fornecendo o transporte para os profissionais de saúde, né? Para que eles pudessem se deslocar para ir para os seus trabalhos, e também postos de gasolina, não vou arriscar dizer a marca agora que eu posso ser errada, da que eu estou me recordando aqui, mas postos de gasolina também liberando combustível para os profissionais de saúde se deslocarem para os seus locais de trabalho para atender, né, os pacientes
nesse momento de pandemia. Então, o que eu acho que a reflexão importante que as empresas podem fazer, devem fazer, é entender como eu posso ser um agente, né, positivo de transformação. Então, assim, dentro da minha expertise, dentro do meu core business, né, como é que eu posso, de alguma forma, claro, ali dentro das minhas possibilidades, isso aí está posto para empresas de qualquer porte, né? Como é que eu posso, dentro das minhas possibilidades, ser um agente de transformação? E aí eu estava vendo aí no chat, não sei se eu posso comentar, Anselmo, Pode, mas deve. estava se falando a questão do marketing social, Social. né? Eu acho que as empresas têm como, sim, ver oportunidades de serem agentes de transformação. Então, essa questão das empresas e das marcas como agentes de transformação já está em pauta há muito tempo, mas ganhou ainda mais força na última década, né, dentro dessa perspectiva do marketing de causa, do marketing 3.0. Então, eu acho que é a oportunidade agora das marcas saírem da retórica para a prática, né, para a ação, e buscarem entender dentro ali das suas expertises como é que elas podem trazer alguma contribuição. E acredito que muitas marcas, você falou sobre a questão da Netflix, e eu fiquei aqui pensando, né? Realmente eu também não tinha ouvido falar. Fora minha amiga, eu não tinha ouvido falar. Mas aqui fiquei pensando, mas veja como foi mais forte eu saber pela minha amiga do que talvez por uma comunicação oficial da marca. Né? Porque a gente não vem falando sobre isso, né? As pessoas como eu dão a força da credibilidade da comunicação hoje. Né? A Consumix fez uma doação, né, juntamente ao hub do Porto Digital, envolvendo Softex, Manguezal, né, o César, uma série de players, fez uma pequena doação também para a questão da compra dos aventais para os profissionais de saúde, mas a gente não publicizou, né? Por quê? Porque, na verdade, a função da gente é chegar junto e contribuir, né? Então, eu acredito também que tem muitas ações que devem estar rolando que não necessariamente estão sendo estampadas, mas que estão buscando colocar a marca, a empresa nesse lugar de agente de transformação, né? Cada um dentro das suas possibilidades. Eu acho que essa coisa de dar a publicidade, eu acho que foi inédito. Marília até fez um comentário aí social, ela é da Globo. Inédito, o Jornal Nacional dá espaço para falar das marcas que estão ajudando. Isso foi uma coisa inédita, né? Porque não falam nem o nome Twitter, nem Facebook, né? Tem muita restrição. E falaram, sim, com isso, eu acho que até a Alessandra comentou aí, né? Que o exemplo arrasta, né? Perfeito. Quando você vê essas grandes marcas fazendo isso, as outras se sentem pressionadas também. Né? Assim, a pressão do bem, né? A Ambev fez, o que a Coca-Cola fez? O que a Skin Heineken fez? Né? O que né, a indústria de bebida que tem aí, né, o que os supermercados estão fazendo? Existe, eu acho que tem a coisa a forma de como você dá publicidade. Né? Você fazer um comercial para dizer que é lindo, maravilhoso, aí é meio boring, né? Mas assim, você ter a publicidade, você comunicar que fez aquilo ali como uma prestação de conta para a sociedade, eu acho que isso ajuda no impacto social, né? Perfeito. Que é a coisa que eu acho que mais, talvez, que já era uma tendência, né? Como você disse, já era uma tendência, né? De apoiar causas, etc. Né? O entorno, o microambiente da empresa, né? Os funcionários, colaboradores, né? E talvez isso tenha sido acentuado nesse momento de duas coisas tão impactantes na sociedade, que é a pandemia, por si só, e a questão do racismo no Brasil e no mundo, que é outra coisa que eu ia te perguntar. As marcas vieram lá, teve lá o dia acho que é Blackout Tuesday, que foi todo mundo botou a caixinha preta, etc. E a gente mesmo lá na agência recebeu demandas de clientes de, vamos fazer, o concorrente fez, sei que lá, e a gente questionava sempre, internamente, quais são as ações para esse público que são tomadas. Olha para o teu RH, né? É o que eu digo. Olha para o teu RH. Exatamente. Começa dentro de casa. Fazer o post por fazer o post pode ser perigosíssimo para a imagem. Né? Então, assim, a gente não está julgando, a gente só está dizendo assim, se colocar, se prepare, que se um questionar, já é um problema. Se vários questionarem,
aí que é um problemaço de imagem e você vai ter que ter como responder. Aí os próprios consumidores, os usuários da internet, foram lá, as empresas americanas que fizeram, pegaram a Disney, o board da Disney só tem branco. Pegaram a Tesla, lá de Elon Musk, né, só tinha branco. Foram todas as marcas que tentaram surfar numa onda, que é uma coisa muito séria, né, que não é uma coisa de agora, é uma coisa estrutural de séculos, né? E surfar na onda num tema desse é muito perigoso, faz do negócio algo que é tão importante menor, né? E tira o valor daquelas marcas que já trabalhavam inclusão, né? Todas as marcas trabalham inclusão. O que é que tu acha disso? Porque uma coisa é a questão social, de tratar raça, gênero, né? E outras minorias dentro de um contexto. E outra coisa é quando isso vira um ato político. Aonde é que a marca entra como política e aonde é que a marca entra como social? Porque eu acho que social é muito mais familiar, mas eu vejo que existe hoje em dia uma cobrança também de ato político partidário das marcas. O que é que tu acha disso? Perfeito, né? Inclusive, em 2018, eu lancei um livro chamado Consumo de Ativismo, né? Junto com a Ana Paula de Miranda, que também é professora da UFPE, a gente discute essas questões de como hoje o consumidor, né, nós internautas, nós em rede, estamos muito mais atentos, né, às mazelas do mundo, né, às opressões históricas e à necessidade de tomada de posição por parte das empresas, mas tomada de posição efetiva, né? Não caronando, surfando, como a gente comentou. Eu acho, Anselmo, que está dentro daquela perspectiva lá da janela de oportunidade ou o oportunismo, né? Porque, ok, tem um boom agora, né? As pessoas estão prestando atenção nessa temática. Houve um fato, que foi um fato, assim, que mobilizou, né, a atenção mundial, então precisamos correr para pegar carona, né? Ou para surfar na onda, ou para dizer que também estamos atentos a isso. Entretanto, eu acho que a gente está vivendo um momento onde cada vez é mais importante fazer mais do que dizer, né? E isso volta para a questão que a gente estava analisando dessas marcas que estão fazendo e não necessariamente estão até dizendo que estão fazendo, porque antes de dizer, a gente precisa fazer. E a gente vem de um histórico de marketing, de publicidade, que buscava muitas vezes dizer sem fazer. Porque as pessoas não tinham como buscar saber, porque essa comunicação ela era unidirecional, né? Porque o próprio consumidor era um consumidor de um outro momento histórico menos atento ou menos crítico, porque a internet fez a gente ver a dor do vizinho, né? A grama do vizinho, a fome do vizinho. Então, eu acho que a gente vive um momento em que as marcas precisam, antes de dizer, fazer. E hoje à tarde, por coincidência, eu estava participando de um debate promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH, e a gente estava discutindo justamente marcas, dados pessoais, LGPD, e eu reforcei aquilo que eu acredito cada vez mais. Quanto mais eu trabalho com branding, quanto mais eu estudo o tema, mais eu entendo que o coração das marcas está no RH. Mais do que nunca. Porque não adianta eu querer dizer ao mundo que eu sou a favor da diversidade, né, que eu sou a favor das minorias, que eu sou uma marca feminista, que eu sou uma marca antissexista, se eu não sou. Aí é quando eu digo, verdade não está no corredor, folha né? de pagamento, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que essa transformação precisa ser feita de dentro para fora, né? Ao invés de a gente olhar a ponta da comunicação, onde nós, publicitários, né, nos inserimos sempre para poder comunicar a forma como as marcas gostariam de ser vistas, né, a gente tem que fazer o processo inverso agora. Nós que estamos na ponta da comunicação, temos que dizer, ei, olha lá para dentro agora, para as tuas entranhas, né? Para os teus recursos humanos, para as tuas práticas organizacionais, para a tua própria cultura organizacional. E depois a gente conversa como é que a gente comunica isso aí. Antes dessa pauta chegar no marketing, ela tem que ser feita no board com recursos humanos, né? Porque isso, se você não vê aquele discurso no corredor, se torna ilegítimo, né? Eu acho que legitimidade, né, para as empresas, principalmente as grandes empresas que não tem mais o founder, que são acionistas, que são dirigidas por um CEO, que é um contratado, que por mais que tenha ali
relação com a empresa, mas é um cara remunerado que a relação emocional dele ali não é de um fundador, de quem criou a marca, que traz seus valores pessoais para a empresa, né? Isso é algo que me chama a atenção, que assim, é escolher uma causa que seja aquela causa, não a causa da moda, porque eu acho que os problemas são contínuos, mas a publicidade sobre o problema é sazonal, né? A gente teve aí questões, né, do tema, né? exato, a gente teve questões sobre feminismo até um tempo atrás muito latentes, aí veio a questão da LGBTfobia, aí já veio agora o Covid que deu uma pausa e veio a coisa do racismo que tá aí, que nunca acabou, como esses outros problemas, né? E assim, eu acho que as marcas falam, mas é importante mostrar o que fica disso, qual é o residual. Qual a transformação que a Boticário, por exemplo, que puxou a pauta das relações homoafetivas, né, e dos diferentes, né, porque você só via casal branco beijando branco e ele pôs lá um casal preto com uma pessoa branca, né? E aí você vai introduzindo a naturalidade e trazendo as convenções, refazendo as convenções sociais, né? A gente foi criado com convenções muito rígidas e muito pragmáticas, né? Eu acho que essa outro momento histórico, né? Que eu acho que é importante a gente não perder o pulso do tempo presente, né? Isso que é uma outra coisa, assim. Tu acha que essa legitimidade e essa lixação de marcas que tentam se transformar agora e que as pessoas pegam coisas de 3 anos atrás para bater, isso faz parte do jogo? As pessoas deviam ponderar mais isso, né? O que é que tu pensa sobre isso? Eu acho que a gente tem um case recente, relativamente recente, que é muito emblemático, que foi a Skol, né? Porque a Skol, ela tem um histórico dentro do segmento de cervejaria, que por si só já é um segmento, tem um histórico de comunicação muito machista, né? Colocando a mulher muito como um objeto ali de desejo, juntamente com a bebida e tal. E a Skol, ela foi muito impactada por essa ideia desse consumidor mais engajado, né, desse consumidor de ativismo, que chegou na frente do painel, ali na parada de ônibus, né, pegou uma fita isolante e corrigiu a frase. Né? Eu acho que quem não conhece esse fato... Do carnaval, não foi? Exatamente. Era uma campanha para o carnaval que dizia, deixe o não em casa. Era esse o apelo da redação publicitária, a mensagem da campanha, e 2 moças pegaram fita isolante e completaram com a fita isolante na parada de ônibus, deixe o não em casa e traga o nunca, né? Então, eu inclusive comentei isso em aulas minhas da graduação, dizendo, gente, o diretor de criação hoje é o consumidor, olha que o redator mostrou a frase estava incompleta, e quem corrigiu foi o consumidor é o diretor de criação, né? Então, naquele momento, o diretor de marketing, ele foi demitido, né? Ele caiu porque o fato ganhou uma repercussão tão grande nas redes que a marca teve que se posicionar, pedir desculpa e tomar, de fato, uma medida, né? Aquilo que a gente fala, discurso e ação. A ação foi tirar o diretor de marketing, né, que tinha permitido que aquela campanha tivesse ido para a rua, e colocar uma diretora mulher, agora com a missão de transformar, não somente o posicionamento da marca do ponto de vista de comunicação, na pontinha, né, do diálogo com o consumidor, mas nas entranhas da própria empresa, da própria organização. Ou seja, trocar aquele diretor por colocar já uma diretora, né, e pautar que agora a gente precisava repensar, né, a nossa própria ação dentro da empresa, foi um momento bem importante, eu acho bem emblemático. Eu acho que esse case é um case bem emblemático para a gente pensar que, a partir dali, a marca buscou também ressignificar a sua própria comunicação. Então, a marca trouxe artistas visuais, mulheres, para fazer novas leituras das campanhas anteriores, entendendo que aquelas campanhas não condiziam mais com a forma como a marca pensa o mundo na atualidade. Olha, ou seja... Deixa eu só lhe interromper, que falta 30 segundos para cair e a gente recomeça, certo? Eu vou derrubar para salvar e a gente recomeça, porque com 1 hora cancela, tá? Vamos voltar. Certo, fiquem aí, mas se fiquem aí. Encerrando aí, vamos... Não, fiquem aí, o papo tá massa.
Vamos lá voltar com Isabela Domingues, professora e consultora. O tempo de uma horinha parou, tivemos problemas técnicos aqui para retomar. Vamos ver. Fala, Fê. O papo tá muito bom. Acho que passaria aqui 8 horas conversando com Bela, porque é muito... Deixa eu botar ela aqui já. Vamos retomar a conversa que tá maravilhosa. Oi, voltou. Demorou porque minha internet desculpa, bugou. eu achei que eu tinha me enrolado. Não, mas foi minha internet que bugou aqui. Eu botei até no 4G. Eu não sei nem o que foi que deu. Tá. Vai porque, olha, eu passaria aqui 2 semanas conversando com você direto. A gente ia quebrar a internet. Muito obrigada, digo mesmo, mas vamos marcar mais rodadas então. Não, mas vamos continuar ainda um pouquinho. Você pode continuar mais um pouco? Posso, mais uns Pode. 15 minutinhos. Pronto. Até conclui escola. Você estava falando de escola. Pronto. Eu acho que a escola é um emblema, sabe, desse entendimento de que a gente tem que entender as marcas dentro do seu tempo histórico. Se elas adotaram um posicionamento machista, racista, sexista, qualquer que seja, que hoje, né, está posto em xeque, que nós entendemos que não faz sentido, né, que não são atitudes mais aceitas, né, socialmente, mas elas foram vivenciadas num outro momento. Eu acho que cabe à marca abrir esse diálogo com o público, sabe? E, acima de tudo, fazer aquilo que a gente já conversou, meter a mão nas entranhas, né? Tem que trabalhar cultura organizacional, tem que trabalhar de dentro para fora, né? Quanto mais eu trabalho com branding, mais eu valorizo o RH, porque é de dentro para fora. Não adianta dizer que é inclusiva, não é que apoia as mulheres, que é feminista. Eu acho que, por exemplo, o Magazine Luiza, que a gente já mencionou, é uma marca muito coerente nesse sentido, né? Todo mundo sabe o quão a Luiza, ela trabalha dentro da empresa, a questão de práticas que dão protagonismo às mulheres, né? Que buscam ofertar melhores condições para as mulheres. Então, é isso, assim, tem um recado que eu tenho para dar, né, para os gestores, para as marcas, em relação, né, ao feeling, né, do que é o mundo hoje e do que são as pessoas e os consumidores hoje, façam mais do que falem. E depois que vocês fizerem, se a tarefa de casa estiver bem feita, aí você pode até dizer ao mundo, mas com muito cuidado também para não soar aquela que faz para poder dizer. Faça na autenticidade, faça porque você entende que aquilo é relevante, né, que aquilo tem a ver com a sua visão de mundo. Está lá na base de qualquer empresa, missão, visão, valores. É só voltar lá. Eu fiz até, teve uma das, eu não lembro com que foi a live que eu fiz aqui, mas que eu falei sobre isso, assim, quais são as missões, visões e valores que caíram da parede depois do Covid? Né? Quantas? Né? Que tava ali tudo bonito, tudo bacana, e quando veio a hora da pressão, né? Quantas resistiram? Né? Pois é. Resistiram. Isso é uma coisa interessante. Uma coisa que tu falou aí, assim, então tu entende ou tu acredita que as marcas não têm passado, que a marca é o momento, é o contemporâneo? Tipo, uma marca como Skol, que teve esse passado machista, sexista, etc., a partir do momento que ela toma a decisão de tomar uma atitude diferente, esse passado pode ser esquecido? Ou deve ser esquecido? Eu acho que ele não é nem que ele vai ser esquecido, eu acho que ele vai ser ressignificado, né? Porque, por exemplo, houve uma grande discussão na semana passada sobre E o Vento Levou, né? Dizendo o quão E o Vento Levou é um filme racista, né? É um filme de 1939, que naquele momento dialoga profundamente, né, com as questões de opressão racial, de segregação racial nos Estados Unidos, e que ele, inclusive, se não me engano, aí a gente tem que googar para dar a informação bem certinha, ele foi banido de uma das plataformas de filmes, né, acho que na semana passada. Houve algum impedimento em relação a E o Vento Levou, diante justamente dos protestos por conta da morte do Floyd, por conta
né, de toda esse entendimento de que precisamos combater os racismos estruturais, não somente no Brasil, né, mas em vários países do mundo. Eu estou começando a investigar essa questão de como a escravidão ela foi o motor, né, do mercantilismo e do início do capitalismo, né, e como a gente hoje vai precisar realmente passar em revista fortemente, digo de novo, não com palavras, mas com ações, né? Essas questões todas que estão aí para trás, que não podem ser esquecidas, não podem ser invisibilizadas, mas, voltando para o ponto que você perguntou, eu acho que a marca não apaga o seu passado, ela ressignifica, né? Porque naquele momento aquilo tinha um significado, então eu acho que a gente não pode, eu acho que a gente pode ter o olhar crítico em relação, pode e deve ter o olhar crítico em relação a Aí o Vento Levou, sendo com as lentes de 1939, sendo com as lentes de 2020, mas a gente precisa entender que naquele momento havia um contexto, né? A gente não pode entender os fenômenos isolados dos seus contextos. Então, as marcas que em algum momento, né, praticaram, falaram sobre coisas que não condizem mais com o momento presente, eu acho que elas não apagam, mas eu acho que elas podem sim ressignificar, e eu acho que isso está dentro de um aspecto muito importante, que foi objeto, inclusive, de um report do trendwatching.com, chamado Marcas Flowsome. Eu gosto sempre de mencionar esse report nas minhas aulas, porque esse é um reporte que já vai aí tem quase 10 anos de publicação, ele é de 2012, mas em 2012 eles já apontavam como é importante que as marcas admitam seus erros e peçam desculpas, né? Isso está dentro dessa perspectiva da humanização das marcas, né, do que eles chamam de triunfo da transparência. Então, eu acho que as marcas que tiverem a humildade de assumirem perante seus consumidores que falharam naquele momento, mas diante de um determinado contexto, mas que isso não condiz mais, né, com o que elas pensam, e especialmente com o que elas praticam, eu acho que são marcas que se credenciam novamente aos olhos dos seus consumidores. Isso é muito importante, porque é uma mensagem, assim, às vezes eu me deparo, ou observando, ou conversando, né, com marcas que têm medo de se ressignificar, porque em algum momento ela agia diferente. Se eu fizer agora, o pessoal vai dizer, tá fazendo porque tá na moda, tá fazendo porque é oportunismo. E eu acho que essa coisa da humanização da marca, que eu tenho até algumas questões sobre isso, né? De marca é marca, gente é gente. Sim. Porque a marca não tem... Você amar uma marca, gostar de uma marca, etc. Mas a marca é um business. A gente tem que sempre lembrar disso, né? E a gente humano não é business, né? Existe uma troca que é legítima, né? Quando a marca está fazendo aquilo ali, ela, por mais que ela esteja promovendo bem, que é isso eu sou a favor, né? Promova. Mesmo que isso vá servir de consequência para você ter maior rentabilidade para o acionista, que isso faça você ser a mais querida, a top of mind, etc. Você está fazendo bem? Ok. Né? Eu acho que o bem é a coisa que tem mais valor dentro do contexto. Claro. Mas quando você humaniza a marca, que a marca vira um personagem, eu acho que isso é o principal problema, porque o personagem vai de acordo com a novela. Anselmo é Anselmo ao longo da vida, com os defeitos e virtudes. Isabela é Isabela ao longo da vida. As marcas, quando se tornam humanas, elas são muito voláteis a surfar naquilo que o convém. E eu acho isso perigoso. Eu tenho um ponto de vista de achar isso muito perigoso. Das pessoas transferirem para a marca o que o poder público deveria estar fazendo. Certo. Eu acho que, assim, quando a gente fala que a gente deve perceber marcas como pessoas, é muito mais no sentido de perceber Eita, parou. Tu falou de perceber. Certo, deixa eu voltar. Eu acho que quando a gente fala de entender a personalidade da marca,
não é necessariamente, concordo com você, tem diferenças, né, de eu ser uma pessoa e mudar a minha opinião, ou, enfim, né, as transformações próprias da vida e as transformações próprias dos mercados, isso é diferente das pessoas para as empresas, mas quando a gente fala de personalidade de marca, é muito no sentido de perceber a sua verdade, né? E a sua verdade no sentido do que está lá, que a gente falou, lá no princípio, na base de qualquer business plan, que é missão, visão e valores. Então, entender que a marca, ela tem condições, sim, de ajustar suas condutas, entendendo que a transformação social, a transformação cultural acontece o tempo inteiro. Então, a gente não pode ter uma marca, não pode e não deve ter uma marca estática, né, em tempos tão mutantes. Eu acho que isso é que é a atitude mais perigosa, né? E quando a gente fala de humanizar as marcas, é no sentido da marca tentar, ao máximo, né, abrir esse canal de diálogo com os públicos, né, com os diversos stakeholders, na verdade, e volta esse ponto, mexer de dentro para fora. Né? Tem que mudar as práticas para, a partir daí, poder falar. Senão, é como você disse, é modinha, né? Fica na ordem da retórica somente, e dizer que é isso, porque agora isso está dando cartaz, e aí depois já é outra coisa, porque o que é hype é ser outra coisa. Não, isso aí não é nada aconselhável. Você tem que olhar para suas entranhas, né? Entender as suas aquilo que é coerente, né? A partir daquilo que você entende como relevante, daquilo que você é capaz de entregar, daquilo que você é capaz de praticar, e a partir daí manter-se no seu trilho, mas não como algo firme, né, e imutável, né? Pelo contrário, eu acho que, na verdade, a mutabilidade é parte fundamental, né, das marcas, né, tá mudando constantemente, mas entender que nós estamos mudando muito rapidamente. A sociedade hoje é uma sociedade que está acordando para questões, problematizando aspectos que eram impensados, né, há 20, 30 anos. E as marcas que não se atualizarem tenderão a declinar realmente. Bela, tinha uma outra coisa que eu ia falar com você, antes da gente encerrar, que sei que o seu tempo está curto, que eram empresas resilientes. Mas já marca depois um outro momento. Empresas resilientes. Hoje eu vi um report da McKinsey, da consultoria McKinsey, e disse assim, as marcas que forem mais resilientes durante o Covid, elas vão retomar mais rápido na pós-pandemia. E isso é em todos os aspectos. É uma oportunidade de zerar o jogo, seja no propósito da empresa, seja no core business da empresa, seja na forma que as pessoas vão trabalhar nas empresas, né? Porque o home office está sendo aí pauta de todo mundo, né? Perfeito. As relações de trabalho, etc, etc. Você acha que essa resiliência das marcas são necessárias, são importantes, o quão ela vai ser significativa em todos os aspectos, né? Você falou do RH, né? O quanto os RH estão tendo trabalho em tratar a redução de jornada com redução de salário, demissão, cultura, como vai ser depois retomada, né? Passar segurança para as empresas. O que é que tu pensa sobre isso? Perfeito. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando, Anselmo, agora há pouco, que é justamente entender que tem até, acho que é um dito, eu não sei se é japonês, agora não vou saber a nacionalidade, mas vocês já devem ter ouvido falar, que fala que, assim, que o bambu, né, ele é extremamente inteligente e ele não se quebra porque ele se curva, né? Então ele sente, né, o vento, ele sente a ventania, mas justamente por não se manter rígido, por não se manter ali, né, incapaz de se moldar, ele consegue continuar firme. Então, eu acho que talvez essa seja a grande metáfora do tempo presente. Na verdade, de todos os tempos, mas que vem mais à tona num momento como esse, tão desafiador, né? Que as marcas que forem resilientes, as empresas que forem resilientes no sentido de poderem sentir o impacto, né? Mas se ajustarem, né? Usarem dessa transparência ao máximo que nós falamos,
né, com os seus públicos estratégicos. Eu vi aqui Camila, que entrou agora há pouco, a gente tem conversado tanto, né, Camila, sobre esses pontos. Camila é cliente da Consumix, a gente tem discutido muito esses aspectos. Então, as marcas e veja, tudo está dentro, está correlacionado. Se somos marcas flow, somos marcas que pedimos desculpas, somos marcas que admitimos a nossa impossibilidade naquele momento, ou a nossa falha, né, mas que estamos ali em diálogo aberto, né, com os nossos stakeholders, para fora, para dentro. Então, eu acho que a resiliência vem nesse sentido, né, desse grande aprendizado, de que para não quebrar, de que para não partir, a gente tem que saber dançar conforme o vento, né, dançar conforme a música, como diz o dito popular, e estarmos abertos às transformações. Então, mais do que nunca, eu acho que a pandemia, ela é um grande exercício forçado de transformação. Porque a gente já falava da transformação dos negócios, da transformação dos mercados, da transformação digital das empresas, né, das transformações tantas e tamanhas, culturais, sociais, de gênero, de consumo, mas acho que a pandemia ela é o acelerador disso tudo. Né? Ela fez com que a gente precisasse realmente perceber que ao conseguirmos seguir esse balançar aí, né, que não está sob nosso controle, ao abrirmos mão do controle total, é que poderemos nos manter fortes, né, diante dos desafios e com o olho sempre atento às oportunidades. Perfeito. Para encerrar, tem 3 perguntinhas para a Bela, né, para a pessoa Bela, né? Certo. Eu tenho feito aqui com todo mundo nas lives. A primeira é: qual hábito que tu ganhou e que tu perdeu durante essa pandemia, durante essa quarentena? O hábito que eu ganhei... Eita, danou-se. Nem aquele hábito de fazer ginástica em casa, não? Ou tinha? Não, esse tá no que eu perdi. E que eu tô doida para recuperar. Eu quero virar aquele senhor que passou na TV, que ele fica andando no corredor, andando no corredor, andando no corredor, eu não consegui ainda. O que eu perdi foi o exercício físico. Eu não consegui ainda recobrar. Sinto muita falta. E o que eu ganhei foi pedir delivery. Mais e mais. Porque eu gosto da experiência do supermercado. Eu também. Eu gosto Adoro. de lá. Adoro pegar nas coisinhas, ficar, né? Ver as promoções, as dentro do oportunidades. supermercado. Eita, esse azeite tá tão barato, rapaz. Vem pra cá. Exato, adoro, né? Mas, diante das circunstâncias, tenho pedido mais. E tenho gostado de pedir, sabe, Anselmo? Eu acho que quando a gente puder voltar, né, para o velho normal, se é que ele um dia existirá novamente, a gente vai mesclar essas coisas que a gente está tendo a oportunidade de viver. Uma coisa que a pandemia me deu muito forte foi o entendimento do quanto eu perco de tempo no trânsito. Isso, para mim, foi acachapante. Né? O quão eu torço que a gente possa usar mais, realmente, dessa vida multitela para as nossas reuniões. Né? É curioso que eu estava no Rio de Janeiro, eu fiquei 10 dias com um apartamento alugado no Rio de Janeiro, voltei justamente para uma reunião presencial com um cliente que gostaria que eu tivesse presencialmente no Recife. Eu peguei um avião para vir para essa reunião. E fiquei porque 5 dias depois eu ia dar a minha aula no Porto Digital do curso de gestão de negócios na era digital da César School. E aí foi quando eclodiu a pandemia, eu não voltei mais. Mas eu penso, hoje essa reunião talvez fosse online. Né? A gente redimensionou essa questão. E amanhã tem vacina. Tá tudo certo. Você vai ter lá uma fitinha na porta para sair para acabar com a quarentena. Qual é a primeira coisa que Bela vai fazer? Ou quer fazer? Barzinho! Ver os amigos, né? Sentar ali no bar da calçada, tomar uma cerveja. Ver gente, né? Gente é a coisa mais interessante do mundo. Gente é que tá antes, durante e depois dos negócios. Gente é o que me fez ser publicitária, porque eu sempre disse aos meus alunos de graduação, meu pai era cirurgião, meu pai chegava em casa, meu pai já é falecido, ele chegava com um vidrinho cheio de pedrinhas. Dizia, minha filha, olha que coisa linda, as pedrinhas do rim do meu paciente. Eu olhava e dizia, meu Deus, que coisa horrorosa, meu Deus, meu Jesus. Né? E aquilo era a vocação dele. E aí eu sempre dizia, e digo ainda aos meus alunos de graduação, né? A nossa vocação é olhar para as pessoas e dizer que coisa linda, né? Como é que elas se emocionam, do que é que elas gostam,
né? O que é que mexe com elas, o que faz sentido para as vidas delas. Então, era meu pai com as pedrinhas dele, que ele achava encantadoras, e davam sentido à vida dele, e nós que trabalhamos com comunicação, com marketing, com branding, as pessoas, né? Então, eu quero ir ao encontro das pessoas, eu quero sentar com as pessoas, eu quero fazer um brinde ao nosso reencontro. E você vai estar lá. Se Deus quiser. E a última é qual é a maior lição que tu tá levando disso tudo? De ver o mundo parar, literalmente, né? E as coisas acontecendo. Qual é a maior lição que tu leva pessoal disso aí? Que nós nos adaptamos, né? Eu tive uma vivência muito forte, porque no ano passado eu fui a Toronto, fui passar uma temporada de 11 dias no pior do inverno. Eu peguei menos 31 graus. 31 abaixo de zero. Ixi, até eu senti frio agora. Pois é, e eu quis ir no pior do inverno, porque eu queria saber qual era o pior que eu poderia encontrar lá, justamente porque o Centro de Estudos em Consumo da UFRJ, no qual eu estou agora, ele tem um convênio com a York University, de lá de Toronto, e eu gostaria de saber se, porventura, eu resolver passar uma temporada lá, pesquisando lá, o quão mais eu vou pegar de frieza e se dá para o meu bico. E eu voltei com a certeza de que eu não gostaria de passar um ano lá. Talvez 6 meses, preferencialmente verão, porque eu pensei, eu ficar, minha gente, 6 meses com essa neve, com menos 31, que é capota disso, capota daquilo, que você corre para dentro do carro, que você corre para dentro do metrô, que você corre não sei o quê, os ambientes são climatizados, mas tem esse translado. Tira casaco, volta casaco. Eu pensei, eu não vou aguentar isso. E hoje eu sei que eu aguentaria, Anselmo. Eu aprendi com a pandemia que a gente aguenta, que a gente se transforma. E eu acho que isso vai ser a parte mais construtiva disso tudo. É entender que a gente pode se abrir para o novo, porque a gente vai poder se adaptar a ele, sabe? Então é isso que eu levo. Que reflexão, viu? Exatamente. O poder de adaptação do ser humano, né? A lei de Darwin, né? A lei de Darwin mais forte do que nunca. E o quão por a gente achar que a gente não vai se adaptar, quantas oportunidades a gente está perdendo ao longo da vida? Porque a gente acha que a gente não vai se adaptar. Exatamente. Hoje eu botei uma calça, gente, depois de 90 dias, para ir para uma reunião que teve que ser física. Mas uma exceção, né? Mas assim, realmente é assim, a adaptação, né? É muito interessante. Bela, muito obrigado por esse papo maravilhoso. Eu que agradeço. Eu sou seu fã, número 1. Eu sou o aluno que não foi aluno mais fã que você tem. Pode apostar nisso. Eu sou sua fã também, você sabe do meu bem-querer, da minha admiração profissional, então é uma alegria, Anselmo, a admiração profissional e pessoal, né, porque eu vejo como você é uma pessoa super importante para o mercado, não somente pela sua capacidade técnica, mas por aquilo que você traz de capacidade de aglutinar, de reunir gente boa, de reunir gente propositiva, né, gente do bem, é disso que a gente precisa nesse mundo, que precisa tanto da gente que passa as coisas acontecerem assim positivamente. Agradeço muito pelo convite, foi um super prazer que a gente possa fazer isso mais e mais vezes. Sim, sim. E agradecer a todo mundo que está aí, muita gente querida. Exato, obrigado pessoal pela audiência e vamos nos encontrar na Mamed, né? Quando tiver liberado, né? Nesse seu qualquer outro lugar que a gente possa se abraçar. Tá bom. Um beijo. Tchau. Beijo, obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo aí. Um beijão. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.